E eu vou ser bem sincero para você, eu não estou gostando nada do que eu tenho visto nem ouvido. Né? Tem conflitado muito com a minha fé e eu tenho atendido que eu atendo muita gente da Aliança Divergente, muita gente mesmo, dou mentoria para muita gente ali, muitas pessoas, e realmente eu vou falar para você que eu tenho me sentido muito incomodado pro rumo que tudo isso está tomando. Eu tenho que ser sincero com você naquilo que eu penso. João 8:32 e Oséias 4, capítulo 6. João 8:32 fala: "E conhecereis e a verdade vos libertará." Oséias 4, capítulo 6, fala que o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. Fala, povo de Deus, Edivaldo Dias aqui, e hoje eu tô com a parte 2. Se você não assistiu a parte um, que eu sei que você veio aqui no vídeo, foi porque você quer saber o que eu vou falar aqui da parte 2, sobre o vídeo da Aliança a verdade sobre a Aliança Divergente, a minha experiência como pastor, mentor e psicanalista, teólogo. Mas hoje eu vou falar de algo que vai ficar um pouco mais quente do que o vídeo um, porque no vídeo um eu fui mais flor, né? Falei mais daquilo que eu concordo, mas como eu falei aqui, nem tudo é flor. E hoje eu quero falar um pouquinho daquilo que eu discordo piamente da Aliança Divergente, porque assim como no casamento, eu que tô casado com a minha esposa aí desde os 15 anos, eu gosto de falar assim, tá? Eu gosto de falar que eu tô junto com a minha esposa desde quando ela tinha 15 e eu tinha 19. Então você vê que a gente tá junto já tem uma história há muitos anos junto, né? Desde 2000, agora dá pra fazer as contas, hein? Desde o ano 2000 nós estamos juntos aí, então hoje nós estamos aqui, tô aqui gravando esse vídeo em 2026, então há 26 anos juntos, tá? Então assim, eu tenho algumas coisas que eu quero te falar aqui e que eu acredito que vai trazer um impacto muito grande na tua vida. Se você conhece essa metodologia, e é uma das metodologias mais fantásticas que eu já vi, mas eu tô vendo muita gente cristão, e esse vídeo é pra gente cristão. Se você não é cristão, você não vai entender nada do que eu tô falando aqui, não vai servir, e não vem aqui pra ficar perturbando a gente, não. Se você não gosta, vai assistir uma outra pessoa. Tem gente que fala, ah, mas ele fala muito errado, ah, ele fala muito assim. Vai encontrar os que fala certinho aí, tá tudo certo, tá bom? Sem mágoa. Tá joia? Então, vamos lá direto ao assunto. A primeira coisa que eu quero falar para você aqui é que hoje eu quero falar de algo que é divergente aos princípios da palavra de Deus. Como eu falei para você, nem tudo ali é flor. Então tem algumas coisas que nós precisamos ter maturidade para poder analisar e ver as coisas do jeito que elas são, tá? Então a primeira coisa que eu quero falar para você aqui é que tem um conceito deles, um dos principais conceitos que eles falam muito, né? Que a vida é justa e ela está te esperando. Irmãos, vamos ser sinceros, a vida não é justa, ela não está esperando ninguém. A vida não espera ninguém, ela não espera você resolver os seus problemas. A Bíblia você vai encontrar, principalmente no livro de Eclesiastes, que é um livro que fala sobre a maturidade de Salomão. Para você que não tem muito conhecimento bíblico, você vai ver Salomão escrever o livro de Cantares, quando ele era ainda um adolescente, chegando na vida adulta ali, cheio de amor e paixão pela Sulamita, sua mulher, que seria sua mulher. Depois ele escreve o livro de Provérbios, que já é um livro já de uma pessoa que já está ali no seu auge da sua força, do seu entendimento, um cara que tá amadurecendo ali, né, o ápice da força de Salomão, né, da sabedoria de Salomão. E aí depois ele vai para o livro então, de Eclesiastes, que já é um livro de muito mais maturidade, um livro de alguém que já está maduro, já passou tá indo agora para sua terceira fase na sua vida. Então ele fala ali que muitas coisas que ele fez era correr atrás do vento, que não servia para nada, né? Porque agora ele está num momento de experiência onde muito aquilo que ele valorizou na fase um de Cantares, na fase 2 de Provérbios, ele viu que ele se perdeu com meio de tantas coisas que ele conquistou. Então aqui eu, como sacerdote, como pastor, eu tenho uma responsabilidade muito grande daquilo que eu preciso falar para vocês. Então, quando você olha uma situação dessa, aonde você vê uma premissa que parece que não tem nada de ruim ali, né, nessa frase, de que a vida é justa e ela está esperando. Primeiro, a vida não espera ninguém. Você precisa aprender a resolver suas situações, porque assim como as doenças elas não se resolvem por si só, é você imaginar que você vai estar doente e você achar que vai se resolver. Falei, não, fica aí tranquilo, descansa, que daqui a pouquinho que você acordar vai passar. Tem muita gente esperando isso aí. Ah, a vida tá te esperando. Não, a vida não tá esperando. A Bíblia, muito pelo contrário, ela mostra uma terra que está em movimento, a terra não para de girar, o sol não para, por mais que você não vê a terra girando, ela está girando. Tudo está em movimento, então quando você está parado, você não deixa só de avançar, você começa a ir para trás, porque todo o resto está em movimento. Então a vida ela não é justa, porque ela não foi feita para ser justa, ela foi feita para ser a vida apenas. E a Bíblia você vai ver no livro de Eclesiastes, Salomão falando que é uma vida sem sentido.
nessa vida, fala assim, você vai ver Salomão falando muito isso, principalmente em Eclesiastes, que nessa vida sem sentido, o que vale realmente é desfrutar das coisas terrenas com a mulher da sua mocidade. Um exemplo, nessa vida sem sentido, Salomão começa a ver que tudo aquilo que fazia sentido para ele lá atrás, hoje não faz sentido nenhum. E talvez, dependendo da idade que você tem, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Se você ainda for novo, você não vai entender muita coisa. Mas se você chegou, já passou dos 40, você vai ver, olha para a tua vida de quando você tinha 15, 17, 19 anos, você vai ver que muitas coisas da qual você achou que fazia sentido, hoje não tem sentido nenhum. Hoje, nossa, porque eu gastei tanto tempo atrás disso, cara, quanta ilusão, sabe? Quantas coisas que a gente perdeu, gastou tempo e que hoje você vê que não tem sentido nenhum. Então, entenda uma coisa, a vida, ela não é justa. A vida, ela muitas vezes ela não tem sentido, mas existe um que é justo. Esse sim é justo. Só que ali, dentro do contexto da aliança divergente, faz sentido, sabe por quê? Porque eles não pegam a parte espiritual da questão. Então, isso é uma coisa boa em uma parte, porque não deixa a gente ficar espiritualizando as coisas. Só que também é muito perigoso para outras. Por quê? Porque nós seres humanos, para nós que somos cristãos, nós entendemos e respeitamos a tricotomia do ser humano: espírito, alma e corpo. E uma vez que você deixa o espírito, a parte espiritual de lado, você vai tratar agora sua alma e corpo, você entendeu que você deixou de fora algo muito importante? Só que muitas vezes, quando você tenta trazer isso para a aliança, você vai estar trazendo divergência ali dentro. Por quê? Porque dentro das premissas deles não pode ser questionado isso. Tá? E eu tô te falando algo aqui, porque assim, até o momento agora, eu tô gravando aqui em agosto de 2026. Então, até o tempo presente, está tendo aqui o lançamento aí da nova aliança. Então, tá bem atual para quem, se você está assistindo esse vídeo recentemente, né? E eu vou ser bem sincero para você, eu não estou gostando nada do que eu tenho visto nem ouvido. Né, tem conflitado muito com a minha fé e eu tenho atendido, porque eu atendo muita gente da Aliança Divergente, muita gente mesmo, dou mentoria para muita gente ali, muitas pessoas, e realmente eu vou falar para você que eu tenho me sentido muito incomodado pro rumo que tudo isso está tomando. Eu tenho que ser sincero com você naquilo que eu penso. Então, se você está atrás só de um mapa, que se você está ouvindo, assistindo alguns vídeos meus aqui, eu falo que toda metodologia ela é um mapa. Né? E os princípios são as bússolas. Então, quando você tem um mapa e tem a bússola, bacana. Por quê? Porque em algum momento a PNL fala assim que o mapa não é o território. Por quê? Porque o território ele pode mudar. Só que o mapa ele vai estar daquele jeito. Se o território muda e você está com o mapa e esse mapa estiver desatualizado, lascou. Por quê? Porque agora você não sabe como fazer. Aqui está falando para virar à esquerda, aí passou uma máquina ali, arrancou todas as ruas. Você falou, pera, mas virar aonde? Não tem nem rua aqui mais. Você perdeu. Agora, os princípios não, os princípios são as bússolas. E com a bússola, você pode estar no alto mar, que não tem para onde virar, ele vai estar apontando para onde você tem que ir. Mesmo que você não vê nada, você simplesmente vai para aquele lugar. E muitas vezes Deus age assim, porque Deus não dá o mapa pronto para todo mundo, ele não dá o mapa pronto para ninguém. Ninguém sabe tudo o que vai acontecer na vida, nem Jesus. Quando perguntava para ele, falou: Senhor, mas quando é a sua volta? Quando você vai voltar? Ele falou assim: isso é só o Pai que sabe. Porque enquanto ele estava na Terra, ele tinha limites, ele era limitado como ser humano também. Então todos nós precisamos entender que vai chegar um momento em que essas metodologias, os mapas que estão na nossa mão, que nos dá o controle, que nos dá o discernimento, que nos dá a capacidade de ficar com a nossa vida na nossa mão, porque, querendo ou não, a gente sabe que todo mundo gostaria de ter capacidade de resolver seus problemas sozinho, de não ter que contar com ninguém, de não precisar de ninguém. Mas entenda uma coisa, querido, se você é cristão, existe uma coisa que Deus não abre mão, é de que você aprenda a depender dele. Então, a dependência emocional, entenda que existe uma dependência que é sadia, que lá dentro da aliança ele fala que a única dependência que é sadia é a sua com o seu cônjuge. Essa é uma dependência sadia porque um depende do outro. O estado emocional de um afeta o estado emocional do outro. Mas com Deus também é sadio, porque é um Deus perfeito. É claro que cada um vai construir, como o Elton fala, né? Cada um constrói o seu Deus. Né? Não é questão de construir, existe um princípio. A palavra de Deus é o princípio de uma regra de fé. Se aquilo está conflitando, é porque você ainda não tem clareza da palavra como total. Se ainda está conflitando, é uma maneira de Deus falar assim: volta lá, lê de novo. Mas isso aqui é muito conflito. Isso aqui tá bom. O fato de você não entender não quer dizer que está errado o que está escrito. Quer dizer que o seu entendimento ainda está limitado. E você precisa pesquisar um pouco mais como cristão. Então, entenda uma coisa. Quando você descaracteriza uma coisa que aparece aparentemente aqui, parece que não tem nada a ver. Quando você fala que a vida justa ela está te esperando, parece que não tem nada a ver. Só que um grauzinho que você muda aqui na saída, lá na frente, você vai ver que você vai sair em outro lugar que não tem nada a ver com aquilo que você projetou. Então nota que é muito sutil algumas coisas, mas é necessário você estar consciente
da verdade, que existe um princípio. E é esse princípio, sim, que vai te direcionar dentro daquilo que é chamado ali como sonho grande. Qual que é o seu sonho grande? O que deveria ser o sonho grande para um cristão? Aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus já profetizou na sua vida, as promessas que Deus tem para você. Isso deveria ser o seu sonho grande. Por quê? Porque aquilo que está queimando dentro do teu coração, aquilo que você permitiu o Espírito Santo colocar ali dentro, entenda uma coisa, a Bíblia fala assim, agrada-te do Senhor o teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Qual que é esse desejo do teu coração? Aquilo que Deus já colocou na tua vida. Então, existe um momento em que a gente precisa entender que existe um sonho grande, sim. O sonho grande, na verdade, não é nem seu, porque o seu sonho é muito pequeno. É muito pequeno perto daquilo que Deus tem. A Bíblia fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, e jamais subiu no coração do homem que Deus tem preparado para ele. Então, por maior que possa ser o seu sonho grande, eu estou aqui para te afirmar, é muito pequeno perto daquilo que Deus tem para tua vida. Eu não sei como que você idealizou o teu sonho grande. Eu sei que se você não idealizou, sonhando como Deus sonhou, como Deus tem falado para você, esquece, sonho é muito pequeno e Deus não tem compromisso com os nossos sonhos. Eu vou repetir: Deus não tem compromisso com os seus sonhos pequenos. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus zela pela palavra dele. Se esse sonho for um sonho que Deus colocou no teu coração, você pode ter certeza que Deus vai cumprir aquilo que ele te prometeu a partir do momento que você entrar na parceria. Ele não faz nada sozinho, porque tudo aquilo que ele tinha que fazer sozinho já foi feito na cruz do Calvário. Tudo que Deus tinha que fazer, só dependia dele, sozinho, já foi feito. Tá tudo consumado. Tudo daqui para frente vai depender da tua parceria com ele. Falou assim: o que eu tenho para te dar tá ali, o que já te falei tá assim. Agora, se você se movimentar, a Bíblia fala o quê? Me dá um passo de encontro a mim e eu darei dois de encontro a você. Então, entenda isso. Entenda isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero te trazer aqui é uma das coisas que, olha, é muito forte que eu vou te falar aqui, mas se você está precisando de direcionamento, eu quero já te deixar aqui uma orientação. Vou deixar um link aqui abaixo. É tudo de graça, só para você saber, tá bom? Você vai clicar aí, você vai entender qual que é o seu próximo passo. Quer destravar, tá perdido, tá no ponto cego, falou assim: minha vida tá travada, não sai. Você só precisa saber qual que é o próximo passo. Eu vou deixar um link aqui abaixo do meu site. Você clica lá para você saber qual que é qual que é o passo que você precisa tomar. Tudo que tem ali, tem 4 ou 5 portas para você entrar, para saber do seu estado atual. E qualquer um deles, você vai cair em algo que é de graça. Feito? Vamos lá, no segundo ponto que eu quero trazer para você, e de algo que eu tenho trabalhado muito com muita gente da Aliança, gente, sobre a questão de relacionamento de casais. Gente, vocês não têm noção do quanto de casamento que tem quebrado, que eu tenho atendido, isso é experiência minha. Eu falei que eu ia trazer nesse vídeo aqui algo que é experiência minha. Talvez você fale assim: não, eu não vejo nada disso aí. Eu não vi nenhum casamento quebrando que está na aliança. E eu não. Tá bom, você não viu, tá tudo bem. Eu estou falando da minha experiência. Eu vi, não foi um nem dois, são várias pessoas que eu estou vendo dar pau no casamento. Sabe por quê? Porque existe lá uma questão que, se não está sendo ensinado dessa forma, está sendo induzido a essa forma ao conhecimento das pessoas. As mulheres entram lá e vê que o que chama ali de teto financeiro tá baixo, as limitações tá baixa, e aí ela percebe que o marido não tá se dedicando tanto como ela entende que deveria, e aí para lá na aliança tem uma saída. Qual é a saída? Você já percebeu que seu marido não vai, ele já falou para você que não quer ir, então qual que é a porta que sobra para você? Você precisa separar, sai dessa relação. O cara já falou que não vai, então você tem que tomar uma decisão. E aí você abre uma questão que é o que está acontecendo muito. Sabe por quê? Porque quando separar para você uma porta, quando separar para você uma porta, você não vai encontrar uma porta mais fácil do que essa. Você pode ter certeza, a Bíblia fala que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor procurando apenas uma brecha. Ele anda ao nosso derredor procurando uma brecha daqueles que ele pode tragar. Eu não estou querendo ser religioso aqui. Eu só estou falando para você que a partir do momento que você deixa a porta aberta, falando que tem a possibilidade da separação, você acha que agora você vai encontrar uma outra porta que seja tão fácil? Porque o nosso problema, e eu estou falando nosso, que é um problema do ser humano em si, e Deus chama isso de hipocrisia, que ele fala assim: ó, por que você primeiro não tira a trave que está no teu olho antes de ver o cisco no olho do teu irmão? Nota que essa frase, esse princípio, ele está deixando bem claro que o problema não está na visão. Porque uma vez que você consegue enxergar o cisco que está no olho do teu irmão e não consegue chegar a trave no seu, quer dizer que a dificuldade é de enxergar o que está na nossa vida e não na vida do outro. Então, quando a gente fala sobre a questão de casamento aqui, e você entende então que o que é saudável, segundo os princípios da aliança, e nisso eu também compactuo, que tem um princípio lá que eu acho muito fera, que eles falam que os homens têm que ser incentivados, encorajados,
né? As mulheres têm que ser valorizadas. Homens encorajados, desafiados e mulheres valorizadas e crianças protegidas. Eu concordo piamente com isso. Eu concordo de verdade, sabe? Eu acredito porque eu acredito que a função da mulher está aí, né? Da mulher realmente valorizar o marido, incentivar o marido, desafiar o marido, falar para ele: eu acredito em você, eu casei com você porque eu acreditei em você e continuo acreditando. E eu tô contigo aqui, eu não tô do lado de um fracassado, eu te conheci e eu acreditei em você, eu apostei a você a confiança de ser a minha cabeça, de ser a autoridade na minha vida. Sabe? Então tá faltando essas mulheres usar todo o poder de empoderamento para colocar o seu varão para se levantar. Falei: meu, se levanta, homem. Eu tô contigo, você não tá sozinho, sabe? Mas eu tô percebendo ali dentro do que eu tenho conversado, não foi com uma, duas, nem três pessoas, foi com muitas pessoas que eu conversei. As mulheres, elas estão se empoderando, mas indo para uma outra tangente. Em vez dela usar toda essa força e o conhecimento que ela tem tido para poder encorajar os seus maridos, a maioria das quais eu tenho atendido, que estão com problema relacional, elas estão avaliando que um homem não vai, o homem não quer. O homem não nada com nada, e talvez ela tenha até razão. Mas só que as poucas pessoas, quando eu comecei a conversar com um homem, a maioria realmente reconheceu que não ia. Mas aí eu percebi algo. Sabe por que não conseguiria ir? Na maioria das vezes, porque as mulheres estavam no lugar deles. Se você não está aí, já existe uma lei na física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Se você está trabalhando, você decidiu ser a mulher guerreira, está no lugar do marido, está fazendo tudo, linha de frente, como é que teu marido vai assumir o lugar que deveria ser dele, enquanto você está assumindo ali? E está reclamando que ele não está fazendo, mas você não está deixando ele fazer. Gente, eu estou te falando aqui de um princípio que eu tenho ajudado muitas pessoas, direcionado muitas pessoas, porque se o seu casamento tá dando pau, ó, o link tá aí embaixo. Não espere teu casamento quebrar, não. Não espere teu casamento quebrar, não. Eu tô te oferecendo aqui uma ajuda gratuita. Entra aí em uma dessas portas aí, na que tiver que fazer mais sentido para você, tá bom? Participe, nós temos aqui até uma mentoria gratuita para você, um acompanhamento gratuito para você. Só precisa de ter força de vontade, querer. Se você é cristão, eu tenho certeza que você vai se identificar. E eu quero ir para a quinta, que senão vai ficar muito grande o vídeo. Ou para a quinta, para a terceira, para o terceiro ponto que eu podia ter trazido. Tem a quinta, tem a sexta, mas eu vou trazer os três que eu acredito que são os mais preocupantes na minha visão, tá bom? E o último que eu quero trazer para você aqui é sobre a sua vida não pode ser conduzida pelos conselhos do ímpio. Essa eu vou fazer questão de ler o livro de Salmos, no capítulo 1º, do versículo 1º. Olha, escuta o que fala aqui, ó. Quão feliz é aquele que não... como feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores ou dos zombadores. O que tem de gente tentando usar a aliança divergente como um princípio na sua vida, como regra de fé, e ouvindo o conselho de ímpio, gente, presta atenção. Toma cuidado. Sabe por quê? Porque desde lá do Éden, a Bíblia, você vai ver, a serpente nunca fez algo bizarro ou talvez totalmente fora. Principalmente as mulheres aqui. Nota que em Gênesis, quando fala sobre a queda do ser humano, fala que Adão não foi enganado, Eva foi. Eva foi enganada. Você vai ver que Deus cobra principalmente de Adão, o posicionamento, a postura de Adão, aonde ele estava. E Deus só desceu para falar e chamou Adão, não chamou Eva. Então aqui eu estou falando para você de algo que muitas vezes eu estou vendo pessoas que estão sendo direcionadas como se fosse um sacerdote. Entenda uma coisa: se você é uma pessoa que não quer seguir os princípios da palavra de Deus, tá tudo legal, tá tudo certo, para mim tá tudo tranquilo. Se você professa uma outra fé, tá tudo certo. Mas se você decidiu viver segundo os princípios da palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, você vai me desculpar. Se você está sendo dirigido pelos conselhos do ímpio, e aqui eu vou até mais longe, eu vou te falar um exemplo: se você estiver dentro da igreja, um sacerdote dá uma direção, e isso aconteceu muito já, de pessoas ser direcionadas, ter a direção da vida vindo de uma palavra profética, vindo de um pastor, de um pregador. Irmão, não é assim. A Bíblia fala que nós somos direcionados pelo Espírito Santo, nós somos guiados pela palavra de Deus, nós não somos guiados pela palavra de um homem. A Bíblia fala que quando um homem fala alguma coisa, ainda que seja uma profecia, você deve colocar à prova aquilo. Assim como tudo que eu estou falando para você aqui, você não tem que acreditar em mim. Você tem que pegar a Bíblia, começar a ler e pedir para o Senhor te abrir os teus olhos. Senhor, eu quero saber o que o senhor acha com isso. Se você está se sentindo incomodada, como muitas pessoas que têm me mandado um direct no Instagram, tem escrito aí até dentro dos vídeos do YouTube, ou até às vezes tem mandado no meu WhatsApp perguntas e tudo, me questionando, até nos dias das nossas mentorias,
que nós temos lá, eu tenho visto quantas pessoas, eu falei assim, ó, tá bom, você tirou isso aí da onde? O que Deus tem te falado? E às vezes você vai ver, Deus tá gritando, tá falando pra pessoa, não, mas tá indo no conselho. Não, mas é que o Ramon falou tal coisa, é que o Elton falou tal coisa, é que a fulana de tal falou. Toma cuidado com isso, eu não tô falando que eles são mal, não tô falando que eles estão errados, eu não tô falando nada, eu tô falando que a vida é sua, você só tem essa. Você não pode colocar o seu sonho na mão de ninguém. Você não nem nos meus, nem de ninguém, nem de pastor, nem de ninguém. Só coloca e confia na palavra. Eu não estou falando para você que você não tem que ouvir essas pessoas. Eu estou falando que vocês não devem ser direcionados por elas. Uma palavra profética, ela vem para poder trazer testificação. Ela vem corroborando, né, como é que eu posso usar aqui uma palavra? Ela vem para trazer uma confirmação na sua maioria. O que eu estou falando para você aqui, um exemplo, se não faz sentido nada disso para você, tá tudo certo. Mas pode ser que o que eu estou falando para você já seja uma confirmação de Deus. Porque eu já estava aflita, eu estava vendo algumas coisas. Sabe por quê? Porque você está começando a colocar a aliança como uma forma de idolatria. Porque o que tem de gente, é impressionante. Tudo a gente idolatra. Vai para a política, você idolatra. Você vai para uma metodologia, você idolatra. Para de fazer idolatria. Entenda que Deus nunca gostou disso. Deus nos fez uma pessoa pensante. Deus nos deu capacidade de pensar. E eu não estou falando que você tem que se levantar contra os seus líderes, não. Não distorce o que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que começar a buscar a maturidade, porque uma pessoa madura, ela começa a ser igual o Beriano. Beriano, ele pregar a Bíblia, você vai estudar sobre a história dos Berianos na Bíblia. Você vai ver que os Berianos, tudo eles consultavam. Paulo estava pregando e eles consultando. É verdade, está escrito aqui. E Paulo falando lá, falou, não, está escrito isso aí. Ah, tá escrito aqui mesmo. E você vai ver, tudo eles questionavam. E é assim que eu quero eu quero trazer aqui para você esse canal aqui do YouTube ou nas minhas redes sociais. O meu foco aqui é trazer o princípio para você. Eu não quero que você tenha eu como verdade absoluta. Eu quero que você escute, questione, busque direcionamento através de oração, jejum, consagração e leitura da palavra. Se você é cristão, você precisa estar pautado nisso. Eu espero que esse vídeo da parte 2 sobre a aliança divergente, eu não quero mais estar falando tanto aqui sobre a aliança divergente, o nosso foco aqui é princípios, mas devido a tantas buscas, tantas perguntas que fizeram para mim sobre a aliança divergente, de alguém que está vendo um movimento, que está crescendo outro, que está vindo uma outra roupagem, que está vindo uma outra linha, de volta você precisa falar o que você pensa, tem bastante gente que me escuta, então se você acredita que deve dar ouvido para esse pastor aqui, eu deixo esse vídeo aqui gravado para você, tá bom? Escreve aí o que você, se você concorda, se você não concorda, tá tudo certo, desde que você seja educado, né, como um bom cristão aí, deixe seu comentário, sempre vai ser de boa valia para nós, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e clica no link aí, deixa eu te ajudar, tá bom? Não fica perdido não, porque você não tá sozinho, nossa família é grande, tem muitos aqui para poder te ajudar, tá bom? Deus te abençoe e eu te espero aqui até um próximo vídeo.